Dando continuidade à história, Lembranças, escrito por Catherine Marcelli. Em Dole, Charles recebia notícia do ocorrido em Leytonstone. Foi ao encontro de Adolphe e Claire, naquele mesmo instante. Desculpe-me por pedir uma reunião de última hora. Sei que estavam ocupados em suas funções, mas as notícias pedem as nossas imediatas diligências. Amy está bem? Dentro do possível. A questão é que as coisas estão saindo como imaginávamos inicialmente. Então já temos que começar a pensar sobre o planejamento de Oliver. Adolphe completou a fala do amigo. Desculpa, eu não entendo. O planejamento inicial seria Oliver receber Anthony sem reservas e abrir mão de Amy por sua própria vontade. É o que está acontecendo, afinal? Claire se dirigiu aos mentores com preocupação. Na realidade, esse foi o planejamento, mas já imaginávamos que essa seria uma missão difícil para o nosso irmão. Entendo. Desafortunadamente, ele correspondeu às expectativas. Sim, porém ainda assim houve progresso. Oliver consegue nutrir bons sentimentos por Anthony, algo que parecia impossível outrora. Desta vez, estreitaremos ainda mais os laços. E como será feito? Pela bênção do recomeço, Claire. A eterna bênção do recomeço. Charles prosseguiu após pequena pausa. Vamos ao Instituto de Planejamento. Lá alguns irmãos também envolvidos no projeto nos aguardam. Claire acompanhou os mentores até o instituto. O céu de Dole ainda brilhava pela luz do sol, e a brisa fresca tocava as copas das árvores, fazendo com que algumas pequenas folhas se soltassem e caíssem ao chão. O caminho até o instituto era repleto de verde e de flores. O pequeno grupo seguiu sem pressa, confiantes na providência que não se descuida do dever a ser cumprido no céu ou na terra. Leytonstone, 6 anos depois. Grace terminava de preparar um molho de tomates enquanto Henry esticava a toalha rendada sobre a mesa. Quando eu terminar a macarronada, você fica de olho no peru para mim, Henry. Ainda tenho que tomar banho. Não precisa essa pressa toda, ainda temos 1 hora pela frente, sem contar que eles sempre se atrasam. Envolvida com as panelas, Grace ignorou o comentário do marido. Já terminei. Não vai esquecer do peru, Henry. Qualquer coisa é só me chamar. Henry virou os olhos e prosseguiu com a arrumação da mesa. Anthony havia se formado em Direito há alguns meses e dividia um apartamento pequeno em Landa Bridge com um amigo que conheceu na faculdade. Ambos trabalhavam em um escritório próximo. Oliver trabalhava no mesmo lugar e havia se mudado para um endereço próximo à família. A relação dos dois irmãos havia melhorado consideravelmente. Oliver se sentia profundamente culpado pela separação de Anthony e Amy, e inconscientemente tentava compensar o irmão pelo terrível dano sofrido. Dano que era visível àqueles que o conheciam bem. Anthony dedicava-se ao trabalho praticamente em tempo integral. Teve breves relações rasas que não conseguiam fazer com que o seu coração experimentasse as mesmas emoções que sentiu com Amy. Tinha no irmão e nos amigos próximos o alento de que tanto precisava. A aproximação de Oliver fazia com que a confiança de Anthony pelo irmão mais velho crescesse consideravelmente. Anthony e Amy nunca mais se falaram. Oliver chegou a visitá-la em Oxford algumas vezes durante o primeiro ano, mas os compromissos crescentes começaram a limitar o tempo livre de ambos, espaçando mais as visitas até que findaram por completo, restando apenas esporádicos contatos por telefone. O almoço que Grace preparava sempre com tanto esmero era o momento em que a família podia estar reunida novamente.
uma rotina que a matriarca defendia com afinco. Aquele em especial, Oliver teria um anúncio importante a fazer. Chegou primeiro à casa dos pais. Anthony chegou alguns minutos depois. Grace e Henry ouviam com atenção as histórias dos filhos, que a cada encontro tinham sempre novidades para contar. Então, Oliver, o vinho que trouxe é para comemorar o que exatamente? Calma, Sr. Henry. Primeiro vamos brindar. Anthony, passe a garrafa. Oliver abriu a garrafa de vinho com entusiasmo e Anthony o ajudou a servir. Bem, eu proponho um brinde ao mais novo sócio do Farem Advocacia, na cidade de Nova York. Eu. Todos aplaudiram. Henry era o mais empolgado com o anúncio. Filho, que orgulho! Parabéns, filho. Mas Nova York não podia ser aqui? Não, mãe, infelizmente não. Nova York é demais, Oliver. Parabéns. Anthony tocou o ombro do irmão, que retribuiu com um sorriso. Obrigado. Eu estou bem ansioso. Quando você vai? Mês que vem, mãe. Mas já! Grace, deixa o menino curtir a novidade? E por acaso não estou deixando? Eu só acho apressado demais. Os irmãos riram com a pequena discussão dos pais, algo corriqueiro naquelas ocasiões. Após o almoço, Anthony e Oliver conversavam na sala. Como está o escritório, Anthony? Tudo bem. Sempre muito trabalho. Isso é bom. E aí, arrasando muitos corações por aí? Não tenho tempo para isso, Oliver. O quê? Sempre temos tempo para isso. Se está dizendo. Amy não deu notícias? Sarah comentou que ela já havia terminado a residência. Oliver havia tocado em um assunto delicado para Anthony. O seu semblante mudou ao ouvir o nome de Amy, nome que, apesar do tempo, ainda ecoava em seus pensamentos. Não deu notícias. Oliver conhecia bem o irmão, sabia o efeito que Amy ainda causava em Anthony. Sinto muito, cara. Tudo bem, é passado. Deve ficar exatamente onde está. Sarah estava certa. Amy havia terminado o curso e estava pronta para deixar Oxford. Assim como Anthony, Amy não havia deixado o passado para trás. Se dedicou aos estudos com afinco para se esquecer dos momentos que compartilhou com Anthony em Leytonstone e da cruel constatação de que tudo o que havia planejado para sua vida jamais aconteceria. Oliver já havia se mudado para Nova York, quando Amy começou a preparar a sua volta para casa. Faltando uma semana para o regresso de Amy, Grace havia marcado mais um almoço de família. Desta vez, Anthony havia chegado primeiro. Henry assistia à televisão enquanto mãe e filho conversavam na cozinha. Seu irmão está tão feliz no escritório novo. Disse que essa semana ficará no escritório aqui em Londres para cuidar de algumas pendências, mas que praticamente tudo por lá já está caminhando. Que boa notícia, mãe. Acho até que Oliver se parece bem mais com Nova York do que com Londres. Você acha? Pois para mim, felicidade completa seria ter vocês perto de mim. Anthony tocou com carinho as mãos da mãe, que descansava sobre a mesa, e Grace sorriu. E você, meu filho? Tem se divertido ou só trabalhado? Me divirto sempre que dá. Você e Amy não se viram mais? Não. Anthony respondeu após uma respiração longa. É verdade que vai voltar para Leytonstone? É o que dizem por aqui. Filho, sei que ainda ama a Amy. Conheço você e eu tenho certeza que ela ainda ama você também. Quem sabe dessa vez vocês não conseguem se entender. Eu acho que a senhora não deveria se preocupar com isso. Seguimos com as nossas vidas e é isso que importa. Grace fez uma expressão de desânimo. Qual o horário do voo do Oliver? Ele disse que pousaria às 11. Vai dar 1 hora da tarde, o voo deve ter atrasado. O telefone tocou estridente, chamando a atenção de Grace e de Anthony, que seguiram para a sala.
Henry havia atendido a ligação. Sim, é a casa dos pais dele. Algum problema? Grace se aproximou. O que foi, Henry? Espere, vou anotar o número. Henry havia perdido a cor. Anotou um número de telefone e se sentou. O que foi, Henry? Por Deus! Pai, está tudo bem? Henry suspirou como quem buscasse forças para o que precisava dizer. Anthony, ligue para esse número. É o hospital para onde levar o seu irmão. Ele sofreu um acidente de carro hoje de manhã. Grace levou as mãos à cabeça. Meu filho? Como é possível, Henry? Como ele está? Não sei bem, Grace. Parece que é grave. Grace se sentou aos prantos. Se acalme, mãe. Eu vou buscar um copo de água para você. Eu ligo para o hospital, mas se acalmem, por favor. Henry estava atônito. Após acalmar a mãe, Anthony ligou para o hospital em Nova York e constatou o que o seu coração custou acreditar. Anthony havia perdido seu irmão. Oliver estava morto. Em Doll, Charles e Sam ajeitavam Oliver cuidadosamente sobre a maca do centro de apoio. Bem-vindo de volta, meu irmão. Charles tocou a fronte de Oliver, que se mantinha desacordado. Sam, precisamos que alguém fique ao lado de Oliver, até que desperte em definitivo. Não podemos perdê-lo para o desequilíbrio mais uma vez. Nosso irmão Brian cuidará disso. Com discrição, Sam chamou um dos trabalhadores. Um jovem de feições muito serenas se aproximou. Brian, Charles e eu falamos da importância do equilíbrio de Oliver nesses primeiros dias. Precisará de assistência constante. Sim, fiquem tranquilos. Eu estou a par do caso. Acreditamos que não terá dificuldades. De certa forma, o nosso irmão volta vitorioso. Não cedeu aos seus sentimentos por Amy, que nem mesmo soube do seu amor por ela. E o mais importante, conseguiu diminuir consideravelmente a sua animosidade em relação a Anthony. Não fosse pelos passos terrivelmente equivocados em relação a eles, sua vitória estaria completa. Tem razão. Temos muito com que nos alegrar. Brian consentiu com firmeza. Vamos, Sam. Precisamos dar ciência a Claire dos últimos acontecimentos. Charles e Sam saíram do centro de apoio, deixando Brian a sós com Oliver. O amável protetor mantinha as mãos sobre o recém-chegado, neutralizando fluidos animalizados que o seu perispírito ainda trazia. Os mentores passavam pelo imenso jardim de Doll quando Charles começou a conversa. Sam, talvez deva acompanhar Anthony e Amy mais de perto. Não temos muito tempo e a reaproximação pode demorar mais do que precisamos. Não se preocupe, Charles. Oliver já cuidou disso. O que quer dizer? Vamos, eu lhe conto no caminho. A morte precoce de Oliver foi um choque para Henry e Grace. Anthony se esforçava para se manter firme diante da família, mas sabia que teria imensa dificuldade em superar a perda do irmão mais velho. Embora os últimos anos tenham sido de harmonia entre os dois, desejava ter tido mais tempo para que se reaproximassem, e pensou que poderia ter ignorado algumas provocações e ter se calado para evitar uma discussão, mesmo quando estava certo. Poderia ter dado o primeiro passo para uma aproximação depois de uma briga, e não ter esperado que Henry ou Grace o fizera. Quantos abraços não dados, quantas coisas que poderia ter sido dita, quantas coisas que deveriam ter sido esquecidos. Nada mais importava. Oliver havia ido embora para sempre. Amy soube do trágico acontecimento com Sarah, após a ligação da amiga. Se deitou no sofá e chorou. Se lembrou da última vez que Oliver foi visitá-la, há 4 anos atrás. Se lembrou que notou um Oliver mais sério ou preocupado e, diante do questionamento, respondeu que se tratavam de preocupações no trabalho. Se lembrou que conversaram sobre quase tudo o que podiam e que Oliver havia trago um livro de poesias para presenteá-la. Amy se levantou, enxugando os olhos molhados, e foi até a escrivaninha em busca do presente. Tantas provas, tantos seminários,
Sentiu um aperto no coração quando se deu conta de que jamais havia aberto o livro. Nunca havia tempo. Pegou o presente com carinho e abraçou, voltando para o sofá. Folheou lentamente as páginas, lendo algumas frases que os seus olhos conseguiam captar. Em um dado momento, viu um papel por entre as folhas. Era uma carta dobrada, encaixada no meio do livro. Amy retirou a carta e fechou o livro, o colocando no assento ao seu lado. Abriu bem devagar e começou a ler. Amy, eu sei que o que está escrito aqui deveria ter sido dito pessoalmente. Estava disposto a fazê-lo quando eu te liguei marcando uma visita. Mas, me conhecendo bem, resolvi escrever para o caso da coragem me deixar na mão no momento em que estivéssemos frente a frente. Se está lendo esta carta, eu estava certo. Ame, eu sei que me vê como um bom amigo, e era isso que eu gostaria de ser. Mas infelizmente eu não posso aceitar esse título. Quando eu te vi pela primeira vez na casa do George, eu me apaixonei por você de uma maneira que me falta palavras para descrever tal sentimento. Mas quis o destino que você se apaixonasse por outro, e que esse outro fosse nada mais, nada menos do que o meu irmão. Tentei não te ver mais do mesmo jeito, mas eu não consegui. A felicidade de vocês me dilacerava por dentro, e então eu fiz a única coisa que jamais poderia ter feito. Eu fiz o meu irmão infeliz e você também, para que eu me sentisse melhor. Sim, por minha causa vocês não estão juntos agora. Bem, eu lhe direi como. O que viu no quarto de Anthony naquele dia foi uma armação minha e da Cindy, a ex-namorada de Anthony. O meu irmão ama você de verdade, sempre amou, e ao contrário do que disse a você uma vez, ele nunca foi mulherengo ou algo do tipo. Deve estar me odiando agora. Eu mereço. A única coisa que eu peço é que, se ainda sente alguma coisa pelo Anthony, reconsidere a sua decisão e lhe dê outra chance. Ele vai ficar um pouco bravo comigo, mas eu aguento. Eu tentei diversas vezes falar a verdade ao meu irmão, mas sempre que o via mais próximo de mim, como jamais havia visto, a minha coragem se desmanchava por completo. Eu não tive forças. Imagino que a sua vida tenha tomado um outro rumo, mas no fundo eu acho que talvez ainda possam ter um longo caminho pela frente. Bem, a decisão é sua. Se puder, me perdoe. Um dia, talvez em outra vida. Sério, me perdoa, Amy, e seja feliz. Com amor, Oliver. Amy leu a carta mais uma vez e ainda assim tinha imensa dificuldade em acreditar em que os seus olhos acabavam de ler. Algumas lágrimas caíram sobre o papel. Oliver estava errado. Amy não o odiava, apenas lamentava tantos enganos. Queria estar diante dele naquele momento mais do que nunca e dizer que o perdoava e que sentia pelo amor não correspondido. Passado o primeiro impacto, começou a se dar conta de que Anthony sempre foi o que seu coração dizia que ele era. Se lembrou com detalhes daquela manhã fatídica em Leytonstone e imaginou o sofrimento de Anthony diante da acusação sem chance de defesa. Amy voltou para casa 2 semanas depois. O mundo em Leytonstone havia parado desde o dia da sua mudança para Oxford. Era como se tudo estivesse lhe esperando, como se as coisas não tivessem saído do lugar. Desde que Amy se mudou, não havia voltado para casa. Sua mãe alternava seus dias em Oxford para ajudar a filha com a rotina da casa, e o seu pai a visitava em alguns finais de semana. A casa ainda tinha o mesmo cheiro e o seu quarto, as mesmas lembranças. O rosto triste de Anthony, em uma despedida cruel, ainda povoava os seus pensamentos. Tomou um banho demorado e buscou a coragem necessária para fazer o que precisava ser feito. Desde o funeral de Oliver, Anthony havia ficado com seus pais. Grace passou a tomar remédios para dormir e tinha crises de choro diariamente. Passava a maior parte do tempo na cozinha, lugar onde seus pensamentos adormeciam, e assim podia encontrar a paz que o seu coração tanto precisava.
Naquele início de tarde, Grace tirava a mesa do almoço, enquanto Anthony tentava distrair a mãe contando alguns fatos do trabalho. A campainha tocou, surpreendendo a ambos. Chamou alguém para cá, meu filho? Não. Deixa que eu abro, mãe. Nem em seus melhores sonhos, Anthony poderia imaginar tal cena. Amy estava diante dele com um sorriso discreto no rosto. Sem palavras, ambos se abraçaram. Amy não conseguiu controlar a emoção. As lágrimas caíram copiosas sobre os ombros de Anthony, que, com os olhos marejados, apertava em seu peito aquela a quem o seu coração queria tão bem. Após um longo tempo, se entreolharam com carinho. Sinto muito, Anthony. Anthony sorriu comedido. Entre. A minha mãe vai gostar de vê-la. Amy foi recebida por Grace com um abraço afetuoso. A conversa guardada há anos por fim acontecia. Grace falou do seu luto e Amy ouvia com atenção e carinho. Anthony tentava manter a sua atenção no assunto que transcorria de forma simples e espontânea, mas se surpreendia olhando para Amy como se redescobrisse cada detalhe que já conhecia tão bem. Após algum tempo, Amy se despediu. Sinto muito, Grace. Eu preciso ir. Adoraria ficar mais. Eu senti falta das nossas conversas. Pois esse problema está resolvido. Já que está de volta, venha me ver sempre que quiser. Eu virei. Anthony acompanhou Amy até a porta. Obrigado por vir. Fez muito bem a minha mãe. Dê um abraço no seu pai quando ele voltar. Eu darei. Obrigado. Então, até. Amy se virou e seguiu o caminho de casa. Se sentiu algo frustrada. Queria poder dizer tudo o que seu coração gritava desde que Anthony abriu a porta, mas não conseguiu. Anthony, por sua vez, tinha um coração leve. Amy estava de volta. Era como se uma pequena chama começasse a iluminar a escuridão aos poucos, trazendo-o de volta à vida. A coragem que faltou a Amy em seu reencontro com Anthony foi suficiente para que conseguisse marcar um encontro com Anthony poucos dias depois. O local escolhido foi a Torre de Londres. Amy foi a primeira a chegar. Um beijo cordial selou o encontro. Caminharam pela margem sul do rio Tâmisa, enquanto falavam de assuntos triviais. Em determinado momento pararam em um pequeno mirante, onde era possível avistar boa parte de London Bridge. Amy começou a se dar conta de que o seu repertório chegava ao fim. Respirou fundo enquanto olhava o horizonte. Amy e Anthony não estavam sozinhos. Sam transmitia a Amy fluidos salutares de bom ânimo e confiança, que contribuíram para que o medo não interferisse em suas intenções. Anthony, chamei você aqui porque eu precisava lhe dizer. Dizer que apesar de todos esses anos longe, eu não esqueci de nós. Reconheço que deveríamos ter conversado sobre o acontecido naquela manhã e que eu deveria lhe dar algum crédito, mas de fato eu estava muito confusa com tudo o que acontecia em minha vida. Anthony ouvia com a alma renovada. E Amy continuou. Me desculpe por não ter acreditado em você. Hoje eu entendo que fui imatura e insegura. Amy não precisava dizer mais nada. Anthony se aproximou e segurou seu rosto com as mãos carinhosamente. Amy, eu nunca te esqueci. Eu sentia sua falta todos os dias. Amy sorriu emocionada. Eu também te amo. Sam deixou o casal a sós. Não precisariam mais de ajuda. Amy e Anthony trocaram confidências sobre a saudade que sentiram por tantos anos e prometeram não mais falar do passado. Amy não falou de Oliver. Quando se abraçaram, Amy imaginou que talvez Oliver estivesse feliz com a felicidade do irmão. Havia queimado a carta e jurou a si mesma que ninguém mais além dela saberia da sua existência. Oliver abriu os olhos devagar.
Ainda confuso, buscou por alguém ou por algum objeto familiar para que entendesse a sua condição. Olhou para as brancas paredes do centro de apoio e para os lençóis que cobriam seu corpo. Brian se aproximou com cuidado. Como se sente, Oliver? Não sei. Minha cabeça dói. Vou cuidar disso. Se sentirá melhor. Estou em um hospital? De certa forma, sim. Eu vou lhe pedir que confie em mim e se mantenha tranquilo como está agora. Brian iniciou a aplicação de fluidos no topo da cabeça de Oliver, que aos poucos começava a sentir melhora significativa em seu estado geral. Porém, ainda mantinha a consciência. Acho que eu me lembro do acidente. Avisaram a minha família? Charles irá responder a todas as suas perguntas. Por agora, precisa descansar. E ele demora? Acredito que não vá demorar. Apenas descanse. Oliver fechou os olhos e, sem que se desse conta, adormeceu. Quando despertou algumas horas depois, Charles e Sam estavam à beira do seu leito. Oliver abriu os olhos com mais clareza. Charles se antecipou às apresentações. Olá, Oliver. Eu sou Charles e esse ao meu lado é o Sam. Como eu estou, doutor? Você está muito bem, mas não somos doutores. Quem são, então? Enfermeiros? Na verdade, somos seus amigos. Não entendo. Aqui não é um hospital? Oliver, Brian nos disse que se lembra do acidente que sofreu. Bem, foi um acidente bastante grave. O seu corpo não resistiu aos ferimentos. Oliver se recostou no leito, ainda com certa dificuldade. O quê? Como assim? O que está dizendo? Que intuitivamente já imagina. O seu corpo físico não pôde mais acolhê-lo. Está livre das amarras carnais. Está de volta, Oliver. Morri? Seu corpo de carne morreu. Você segue vivo. Não é assim que se sente? Minha mãe, como ela está? Está sendo confortada como merece. Minha vida, ainda tinha tantas coisas para fazer, coisas para consertar. Fala do seu irmão? Oliver chorou pela primeira vez, desde o seu despertar. Sim, chore, lhe fará bem. Sam segurou a mão do seu protegido. O que deveria ter consertado, Oliver? Causei a infelicidade do meu irmão. Eu tentei desfazer o que havia feito, mas já era tarde demais. Eu sei que o meu irmão não era feliz, e era por minha culpa. Oliver, me alegra que se importe com Anthony. Não imagino quanto. Mas acredite, o seu desespero não o ajudará em nada. Não consegue se lembrar, mas essa não foi a primeira vez que cruzou os caminhos de Anthony. Eu não entendo. Rasgarei o véu que encobre as suas lembranças de como tudo começou. Quando voltar a si, se dará conta dos episódios que por ora ignora. Episódios importantes. Se lembrará de tudo, Oliver. Como quando nos lembrávamos de fatos de nossa infância que jurávamos haver esquecido. Eu quero me lembrar de tudo. Se lembrará. Feche os olhos. Oliver obedeceu confiante. Com a mão direita sobre a fronte de Oliver, Charles fez com que as lembranças de suas duas encarnações anteriores voltassem. Aos poucos, as lembranças de Oliver se manifestavam, vívidas como se houvesse acabado de acontecer. Oliver era Adam e se via entre o relacionamento feliz de Julia e Jonathan. Se lembrou de Julia dançando feliz com o seu par, enquanto seu coração ardia em sentimentos de inveja e ira. Se viu no auge da desesperação, quando soube da traição da mulher, seu único e verdadeiro amor, e da vingança que tramou tão bem contra aquele a quem já havia chamado de amigo um dia. Se lembrou também de sua infância infeliz como John, e das inúmeras limitações materiais às quais era submetido. Viu sua aproximação com Mia, e das juras que fizeram sobre a lua de uma noite fria em Londres, e viu também o trágico desfecho que o triângulo amoroso, tão antigo, havia tomado.
Se lembrou dos seus dias nas regiões umbralinas, no resgate pelas mãos de Mia, e do pouco tempo de paz que viveu em Dol, antes que voltasse para sua última jornada. Abriu os olhos e se demorou a organizar os seus pensamentos. O olhar amigo de Charles o acompanhava. Agora está de fato consciente. Percebe que, por mais importante que a sua experiência como Oliver tenha sido, ela é somente um grão de areia diante de todos os passos que já deu. E acredite, meu irmão, nem fomos tão longe. Todas essas experiências, depois de vividas, viram poeira. Viram lembranças e nada podemos fazer com elas. O que foi feito, está feito. Culpas e lamentos não fazem nossas oportunidades, mas o bom ânimo e a coragem, sim. Quero reparar o que eu fiz com Anthony. Quero que ele seja feliz e ame também. Não vou me entregar à culpa, não dessa vez. Ainda me lembro quando me disse que descanso é consequência de trabalho duro. Não devemos reclamar por benesses que não merecemos. Agora eu consigo entender com bastante clareza. Lamento não ter desperdiçado tantos esforços. Cada esforço empreendido na sua volta valeu a pena. Para chegar a um andar mais alto, subimos um degrau por vez. E todo passo conta. Obrigado, Charles. Faça o que tiver que ser feito. Por ora, eu lhe digo que está de alta. Pode ficar na casa de Claire. Ela lhe acolherá com alegria. Em breve, lhe farei uma visita. Está bem, estarei lhe esperando. Vamos, levante-se. Sam ajudou Oliver a sair dos lençóis. Como se sente? Eu estou bem. Sam, nosso irmão já conhece a cidade, mas é prudente que fique um pouco com ele até que as suas forças estejam completamente refeitas. Vou deixá-los a sós. Obrigado por tudo, Charles. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sinto algo de paz em meu coração. Me alegra ouvir isso. A propósito, como chamamos você? Tem preferência por algum dos seus nomes? Podem me chamar de Oliver. Charles assentiu com um sorriso. Oliver e Sam seguiram em direção aos jardins de Dol. A rotina em Leytonstone começava a voltar ao normal. A reaproximação de Anthony e Amy havia dado uma nova motivação para Grace, que dia após dia recuperava as forças para continuar vivendo com alguma alegria, apesar da sua dor. Anthony havia voltado para o seu apartamento em London Bridge, e depois que Amy conseguiu uma vaga em um hospital próximo, Anthony teve a ideia que mudaria suas vidas. Foi em uma noite de lua cheia, enquanto comemoravam a conquista em um charmoso restaurante, Southwark Bridge. O que o seu pai achou da notícia? Está deslumbrado. Parece que foi ele quem conseguiu a vaga. Eu sabia que ele ficaria assim. É um hospital bem conceituado e pagam muito bem. Sem contar que terei que trabalhar apenas 3 vezes na semana. Estava pensando, Amy. Não precisa ficar se deslocando de Leytonstone para vir para cá. Ainda que por alguns dias apenas. Por que não vem morar comigo? Amy colocou o copo de suco de volta à mesa. Morar com você? Tem ideia do que está falando? Eu tenho. Vamos unir o útil ao agradável. Você fica perto do trabalho e eu não tenho mais que me despedir de você. Cuidado com o que deseja, Sr. Anthony. Pode se tornar realidade. É o que mais quero. É uma proposta tentadora. Então, eu aceito. Vou morar com você. Amy se aproximou um pouco mais. Na verdade, Amy, acho que ainda sou um pouco antiquado. O que quer dizer? Eu quero que você se case comigo. Anthony, o que tinha nesse vinho? Não sei. Só não quero perder mais tempo. Eu amo você. Eu quero viver com você para sempre. Não parece ser um plano perfeito? Perfeito! Isso é um sim, então? Amy respondeu enquanto beijava.
É um sim. Eu me caso com você. Anthony retribuiu o beijo. Seu coração enfim experimentava a sensação de estar no lugar certo. Pela primeira vez, desde a morte de Oliver, sentia-se feliz. A notícia do noivado foi um bálsamo não somente para Amy e Anthony, mas também para Grace, que havia encontrado uma razão para não se entregar à melancolia de dias vazios. 2 meses após o anúncio do noivado, a Chiswick House estava pronta para receber os noivos. A cerimônia religiosa foi realizada em uma estufa de vidro do século XIX, situada em um jardim repleto de rosas e glicínias. A recepção ao ar livre serviu drinks e canapés aos convidados, que assistiram a um jogo de luzes deslumbrante ao som de uma orquestra de violinos. Amy estava feliz, uma sensação de plenitude que sempre esteve por perto, mas que nunca havia eclodido de forma tão intensa. Para Anthony, era como se a sua vida, por fim, houvesse ganho o significado que buscava. A lua de mel foi em Praga, República Tcheca. Caminhando pela Charlie Bridge, passaram por músicos e pintores que ajudaram a formar a atmosfera mágica da cidade. Amy estava encantada. Que lugar lindo, Anthony! Estou tão feliz que eu chego a sentir uma pontinha de medo. Medo? Mas de quê? Eu não sei. Medo de me perder de você de novo. Anthony interrompeu os passos e abraçou Amy. Se nos perdermos, nos achamos de novo. Promete? Prometo. O vai e vem de pessoas não existia. Apenas a música que tocava ao fundo e o pôr do sol formava o cenário daquele momento em que a felicidade se tornava algo possível. Amy e Anthony eram inseparáveis. Passaram 15 dias vivendo um para o outro. Iam dormir juntos e acordavam praticamente ao mesmo tempo. Conversavam sobre tudo o que podiam e faziam planos para o futuro. Já de volta a Leytonstone, começaram a viver a vida que sonharam desde o primeiro encontro no restaurante tailandês. Uma vida a dois, onde a afinidade que os unia fazia com que a harmonia do dia a dia não se dissipasse com o cotidiano. Em Dole, Charles e Sam conversavam enquanto caminhavam pelo caminho de pedras, a caminho da casa de Claire. Apesar do importante trabalho que realiza junto às crianças, eu creio que o pedido de Claire de estar ao lado da irmã mais uma vez é muito justo. Sem dúvida, Charles, sem contar que poderá ajudar no equilíbrio da família. Oliver está pronto para a nova experiência, mas quanto mais harmônico for o lar, melhor para o êxito dos seus propósitos. Será melhor que Oliver fique um tempo a sós com Amy e Anthony. Depois que a sua personalidade começar a vir à tona, Claire o fará companhia como sua irmãzinha amada. Quando falará com ela? Tudo a seu tempo, Sam. Por agora, cuidemos do retorno de Oliver como primogênito do casal. Ao chegarem, os mentores foram recebidos por Oliver com entusiasmo. Então, está tudo pronto? Quem lhe viu e quem lhe vê. Em outros tempos, aqui mesmo nessa casa, suas expectativas para o retorno não eram tão animadoras. Sim, eu me lembro bem. Muito me alegra ver que está tão disposto e, acima de tudo, consciente do seu dever. Eles estão prontos? Sabe que irão me receber como filho? Hoje, enquanto dormem na terra, serão trazidos para cá. Após o encontro, poderá começar o processo. Acha que receberam bem a notícia? Não deve se preocupar com isso. Cuide de sua harmonização. Quanto mais equilibrado estiver, mais fácil será o processo. Oliver assentiu. Conforme dito por Charles, naquela madrugada, tão logo Amy e Anthony deixaram o corpo físico em razão do sono, foram conduzidos por Sam até a colônia, mais especificamente na casa da família de Claire. Oliver os aguardava ao lado de Charles, Adolphe e Claire.
Amy estava pouco mais consciente, mas ainda assim não gozava de suas totais faculdades. Anthony observava tudo como se estivesse assistindo a um filme sobre sua própria vida, embora sem afetação de a estar vivendo pessoalmente. Ao notar a presença do irmão, Anthony se emocionou, porém sem o desequilíbrio da euforia do reencontro, algo que fatalmente aconteceria se estivesse desperto no corpo de carne. Oliver! Oliver não conseguiu conter as lágrimas copiosas. Anthony, meu irmão, que alegria ao ver! Oliver caminhou na direção de Anthony e, com um olhar direcionado a Charles, pediu permissão, sem palavras, para o gesto que ensaiava executar. Charles consentiu com um sorriso. Diante do consentimento do mentor, Oliver se aproximou do irmão caçula e o abraçou com carinho. Anthony retribuiu. A cena enternecedora tocou a todos os presentes. Terminado o longo abraço, Charles se dirigiu ao casal que se mantinha lado a lado. Uma missão para ambos se aproxima. Receberão em seus braços o filhinho que dará alegria aos seus dias e responsabilidade a seus propósitos. Oliver voltará para o seio da família, e desta vez como filho amado. Não tenho dúvidas de que será recebido com o amor de que necessitará para sublimar as suas resoluções com o êxito que tanto busca. Amy e Anthony sorriram satisfeitos. O coração de Oliver se iluminou diante da atmosfera de acolhimento de que era alvo. Sam, volte com os nossos irmãos. O nosso trabalho está terminado por ora. Claire se despediu da irmã enquanto Oliver, profundamente emocionado, era amparado por Charles e Adolphe. Alegre-se, Oliver. Tão logo o dia amanheça, partiremos para o Instituto de Planejamento. Sua nova jornada vai começar. Oliver sorriu. Não tinha palavras. Viu Anthony e Amy se afastarem e fechou os olhos. Agradeceu em silêncio pela oportunidade do recomeço. De volta ao corpo físico, Amy e Anthony não se lembravam com detalhes da visita que haviam feito à colônia. Anthony guardava apenas a lembrança do rosto de Oliver e do profundo carinho que havia sentido do irmão mais velho. Imaginou como a sua vida teria tido mais momentos felizes se tivesse sentido esse afeto mais vezes. Amy guardou apenas a sensação de que a sua vida com Anthony lhe reservaria momentos importantes, cruciais, e em cada dia que amanhecia ao seu lado, tinha certeza de que estava no caminho certo. Grace sonhava com o neto. Nunca havia pedido com palavras, mas pequenas frases soltas entregavam o desejo de ver a vida da família renovada. Amy entendeu o desejo do coração castigado de Grace e parou de tomar os remédios sem que Anthony soubesse. Não queria criar expectativas. Na noite de Natal, durante a ceia, Amy fez o anúncio tão esperado. A confraternização na casa de Grace reunia à mesa, além de Henry, Pam e Smith, todos jantavam enquanto ouvia Henry contar alguns casos curiosos sobre a sua infância, quando Amy aproveitou uma deixa do sogro para tomar a palavra. Bem, eu peço um minuto de atenção de vocês para dar uma notícia importante. Anthony se surpreendeu com o aviso. Amy notou a reação do marido e sorriu, como se dissesse sem palavras que confiasse. Todos pararam. O que é, minha filha? Quer matar a todos de curiosidade? Não, mãe, não quero. Bem, eu vou direto ao assunto, então. Amy deu um longo suspiro. Eu estou grávida. Anthony não conteve a alegria com que a notícia foi recebida. Se levantou e abraçou a esposa, que não conseguiu disfarçar os olhos marejados. Mas foi Grace a mais afetada com a notícia. Demorou a acreditar no que seus ouvidos acabavam de ouvir. Henry precisou chamá-la para a realidade. Ei, ouviu isso, Grace? Suas preces foram ouvidas. Grace deixava as lágrimas correrem enquanto um sorriso espontâneo enfeitava o seu rosto.
ainda marcado pelo golpe sofrido pela perda de seu filho. Anthony pegou a mãe pela mão e a levantou, a abraçando com carinho. A gravidez de Amy deu um novo ânimo à vida de todos. Acompanhada por Sam, o novo corpo em formação recebia magnetização diária e a ligação se fortalecia a cada dia. A gravidez de Amy seguiu com normalidade, quase ou nenhum mal-estar podia ser percebido, fazendo com que a sua permanência no trabalho fosse possível. Em uma noite quente de verão, Amy e Anthony resolveram fazer um passeio ao ar livre, caminhando pelos Portes Fields Park. Conversavam sobre a decoração do quarto do bebê e sobre a incógnita do sexo que, apesar dos inúmeros exames de imagem, não foi possível ser revelado. A minha intuição diz que será um menino. Diz isso porque é o que quer, meu amor. Todo homem sonha ter um filho homem. É o que dizem. Não vou negar que teria mais facilidade com o menino. Não sei, talvez pelo fato de ter tido um irmão. As feições de Anthony se modificaram sensivelmente. Amy percebeu a melancolia na fala de Anthony. Vamos fazer uma coisa? Eu acho que é menina. Você acha que é menino? Pois bem, se for menina, será Candace, como a minha avó. E se for menino, será Oliver. O que me diz? Oliver? Anthony se demorou em seus pensamentos por alguns segundos. Gostei muito, Amy. Obrigado. Eu amo você. E vamos amar muito a nossa Candace, ou o nosso Oliver. Obrigada a você pela família que eu tenho. Anthony e Amy entrelaçaram as mãos, se olharam com carinho e, ainda que Amy não se desse conta, o seu coração experimentou a lembrança da noite na loja do Sr. Thompson, em que Mia e Jessie dançavam juntos e se entreolharam. Assim como naquela noite, Anthony a beijou. Seus lábios se uniram, confirmando uma conexão que Amy não sabia explicar, mas que desfrutava com todo o seu coração. 3 meses se passaram, e em um dia frio de outono, na presença de Charles e Sam, Amy dava luz a um menino. O choro de Oliver anunciava mais um recomeço. Anthony o segurou nos braços como quem recebia um presente valioso. Os mentores observavam a cena enternecidos. Veja as emanações energéticas que emanam de Oliver. Repare como se entrelaçam com as do seu pai. Sem dúvida, um belo espetáculo, Charles. Sim, almas que se buscam a fim de recuperar o tempo perdido. Terão forças para perseverarem nesse propósito sublime? Amy será a peça fundamental nessa engrenagem. Confiemos, Sam, confiemos. Anthony repousou seu filho nos braços de Amy, que o acolheu emocionada. Olhando para os traços finos e delicados do pequeno rosto do filho, Amy se lembrou da frase que terminava a carta de Oliver. Se puder, me perdoe. Um dia, talvez em outra vida. Amy sorriu e agradeceu pelo caminho que havia tomado. Tudo havia voltado para o seu lugar. Chegamos ao fim de mais uma história.